A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. E eu estou aqui para finalizar o livro de Jó. Hoje nós finalizaremos esse estudo da palavra de Deus nesse livro tão importante que temos aqui no Velho Testamento. É o primeiro livro poético e nós encerraremos hoje o comentário deste livro. Os irmãos estão acompanhando esse estudo já tem um bom tempo e vários irmãos passaram por aqui. O nosso obreiro João, o nosso pastor Joel, o evangelista Jesuá, o nosso obreiro Alex. Depois nós tivemos aí o nosso querido e amado o Jefferson, obreiro Jefferson, diácono Ivan, obreiro Elton, o diácono Elton, tivemos aí também o nosso querido irmão evangelista Elias de Castro, o nosso irmão Alexson, e esse grupo de irmãos levaram até você o estudo da palavra de Deus. E foi uma bênção. Caso você perdeu algum estudo, basta entrar no nosso canal do YouTube, EPBC Brasil, e aí você vai poder acompanhar todos os estudos da palavra de Deus. Hoje nós encerraremos o capítulo 42. Desde o 38, Deus está fazendo perguntas para Jó. E Jó não consegue responder nenhuma. Não consegue responder nenhuma. Aí Jó responde ao Senhor. Jó responde ao Senhor. Nós vimos que Jó compreendeu perfeitamente todo o seu sofrimento. E aí ele responde ao Senhor da seguinte forma: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me com o ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó está se arrependendo de quê, irmãos? Das palavras dele. Das palavras, por exemplo, lá do capítulo 3, para que tivesse seios que me amamentassem? Por que eu nasci? Por que eu não já vim ao mundo morto? Então essas palavras que ele foi falando no decorrer dos discursos ali, porque desde o capítulo 4 até o capítulo 37 foram discursos e Jó em alguns momentos falavam. Era como se fosse, né, o debate político, quando tem um debate político, tem a réplica, a tréplica. Então era mais ou menos assim, um falava, direito de resposta, o outro respondia e o outro falava. Então, ele diz aqui, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Então, com estas palavras, começa a restituição na vida de Jó. Na restituição na vida de Jó. Queridos, eu lembro perfeitamente quando eu falo desse tema, desse estudo, eu lembro de uma música que o conjunto Apacentar, Grupo Apacentar, ele tem uma música, um louvor com o título Mudou. Eu ia até colocar aqui, mas por direitos autorais do YouTube, para não ter problema, mas é uma música muito linda e muito abençoada. E a música, ela fala o seguinte: com veste de louvor eu toquei no altar e vivi a restituição. O Deus de promessas olhou para mim e se revelou sendo Deus do impossível. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, tua sorte vai mudar. Mudou, mudou, passou e passou. O tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou, passou, passou.
o tempo de humilhação, chegou o tempo da exaltação. Então depois, se você quiser ouvir, coloca aí a Ministério Apacentar Mudou. É uma música muito bonita. É isso aqui, irmãos, que está acontecendo. Mudou. Mudou tudo aqui. O tempo de vergonha, o tempo de humilhação, tudo mudou. Só que antes de mudar realmente, de Deus ir lá e restituir a vida de Jó, aconteceu algo antes. Aconteceu algo que não pode passar desapercebido. Aconteceu antes da restituição algo com os três amigos de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Todos nós lembramos desses três amigos, porque eles bateram em Jó e bateram sem dó. Bateram com vontade. E aí o que acontece? Deus não se esqueceu dos diálogos. Por que Deus não se esqueceu dos diálogos? Porque em nenhum momento Jó estava sozinho. Em nenhum momento Jó estava abandonado. Deus estava com Jó em todos os momentos. Aí o versículo 7 ao 9 de Jó 42, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, diz assim: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então é tipo assim, eu vou abençoar Jó, mas tem um detalhe. Vão lá em Jó, Bildade, Zofar e Elifaz, porque vocês falaram besteira. Vocês foram injustos com Jó. Vocês falaram que deram vontade, eu não estava naquilo, eu não estava na boca de vocês. Então Deus deixou claro que os amigos de Jó estavam errados. O fato de Deus não haver mencionado quaisquer pecados específicos demonstra que ele confirmou a alegação de Jó de que levaram uma vida devota e obediente. Os amigos de Jó, eles haviam cometido o erro de presumir que o sofrimento de Jó era causado por um grande pecado. Então, o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam julgando Jó. Estavam atacando Jó, sem saber o que Deus estava fazendo. Este é um dos maiores males da igreja. O irmão está passando por uma luta, o irmão está passando por uma dificuldade. A primeira coisa que se fala é que o irmão está em pecado e que é a mão de Deus pesando na vida do irmão. E muitas das vezes não tem nada a ver com isso. É apenas Deus provando, como provou a vida de Jó. Então Deus sabe o que está fazendo. Foi falado muito isso nos estudos. Então nós temos que fazer o quê? Evitar julgamentos sobre alguém. Pois Deus pode estar trabalhando de uma forma, irmãos, que nós não vamos saber. De uma forma desconhecida para nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, após receber muitas críticas, Jó ainda conseguiu orar pelos três amigos. Ele poderia não orar pelos amigos. Os amigos vieram até Jó, certo? Deus vai a Zofar, Bildade e Elifaz e manda procurar Jó, para que Jó possa oferecer um sacrifício pela vida dos três. Porque os três estavam errados. Os três estavam longe da presença de Deus. O próprio Senhor fala assim, ó: Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós,
e o meu servo Jó orará por vós. Então Deus mandou Jó, então Deus mandou os amigos, procurar Jó, já com o animal, para que Jó pudesse orar e para que Jó pudesse abençoar. Jó poderia dizer não. Jó poderia dizer, conversa fiada, eu não vou orar por vocês não. Pensa que eu esqueci o que vocês falaram, o que vocês disseram? Negativo, não vou orar por ninguém. Jó não fez isso, irmãos. Pelo contrário, ele ora pelos amigos. Ele clama a Deus pelos amigos. E o grande detalhe, irmãos, é que é difícil perdoar alguém que nos tem acusado de alguma coisa. É difícil perdoar alguém que nos tenha acusado de alguma coisa. Isso é muito difícil, é muito complicado. Mas Jó fez o quê? Ele orou, ele buscou a Deus. E a grande pergunta é, será que nós estamos orando por aqueles que nos feriram? Será que nós podemos perdoar aqueles que nos machucaram? E nós temos que fazer o quê? Seguir o exemplo de Jó. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: os pecados estão sendo perdoados, a culpa está sendo removida, sentimentos cruéis estão sendo esquecidos, ressentimentos apagados. Então é exatamente isso que está acontecendo, porque quando a justiça e a misericórdia se encontram, acontece tudo isso. Agora, um grande detalhe. Por que Deus mandou Elifaz, Zofar e Bildade e não mandou Eliú? É porque Eliú foi diferente. Eliú, ele apresenta um Deus soberano que não deve explicações. Foi o que Eliú fez. Eliú entende que a enfermidade é uma forma didática de Deus tratar do homem. Foi isso que Eliú demonstrou a Jó. Eliú explica que Deus tem a sua forma de agir e que pode parecer para nós como uma forma injusta. Eliú explicou isso em Jó 34, versículos 10 e 12. Eliú traz outra verdade, dizendo que Deus não pensa apenas em si mesmo. Deus não presta contas a outros seres. Deus conhece todas as nossas ações sem nos perguntar. Deus tem que sempre nos dar o que nós queremos? Essas foram as palavras de Eliú. Então o discurso de Eliú acabou exaltando tanto o atributo de justiça de Deus que esqueceu da sua misericórdia. E aí nós temos o seguinte: nós vemos que Eliú foi poupado. Deus mandou apenas os três amigos iniciais, ir lá, pedir perdão para Jó, e Jó ainda ofereceu um sacrifício em prol dos 3 amigos. E aí, depois disso, é que Deus restitui a vida de Jó. Irmãos, que alegria esse momento. Você se lembra de Jó, irmãos? Você se lembra da enfermidade que ele teve? Se lembra tudo o que aconteceu com ele? A perda dos 10 filhos, a perda da sua saúde, a perda dos seus bens. Tudo o que aconteceu, agora Deus vem e restitui. Agora, o que é restituição? Restituição, segundo a Bíblia, vem do verbo restituir, que significa devolver aquilo que é devido. A Bíblia, em sua extensão, sempre fala sobre a restituição, e com muitos sentidos. A restituição pode estar se referindo a um bem material que foi subtraído, pode ser sim, dessa forma, ou uma condição, quando Deus restaura o estado de um justo, de quem por ela clama. Então a palavra é usada para se referir ao ato de devolver algo que pertence a outra pessoa ou recuperar o que havia sido perdido. Então isso é o significado da restituição. Outro significado da palavra restituição é retornar um objeto ou situação ao seu estado original. Então a palavra tem origem lá no latim.
restitutiones, que significa restituir ou restabelecer. Então a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, e isso é importante, irmão, saber o seguinte: foi uma oração sem mágoas, sem ira, sem rancor, sem sentimento de vingança. Foi uma oração pura, foi uma oração verdadeira. E o que aconteceu? Deus abençoou a vida de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Ou seja, Deus restituiu. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. É uma alegria muito grande, irmãos. Imagina o diabo falando que ele só era fiel a Deus porque Deus havia cercado de bens. E agora Deus vê um homem que passou por todo esse sofrimento. E agora Deus fala assim: acabou a prova, acabou a luta. Haverá um momento em que Deus vai dizer para você: acabou a prova, acabou a luta, acabou o desespero, acabou, mudou. Deus vai restituir. Olha que maravilha! Basta, chega, não vai sofrer mais por conta disso. E Deus então dá um basta nisso. Isso é simplesmente maravilhoso. Então Deus vem aqui e restitui a vida de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Irmãos, vamos entender o que aconteceu. As pessoas iam lá em Jó, depois que Deus mudou a vida dele, que viu que Jó estava curado, eles não iam de mãos vazias. Lembra que Jó era um dos maiorais do Oriente? Ele era um dos homens mais influentes da sua terra. Ele era um grande empresário, um homem riquíssimo, um homem farto, um homem próspero. Então, quando a notícia se espalhou que Jó estava curado, as pessoas iam até Jó, levavam presentes até Jó, e esses presentes eram ouros, pratas, bronze, e foram levando. Chegava um, ouro, chegava o outro e dava prata, chegava outro e dava mais ouro, chegava outro e dava mais prata. E ele foi adquirindo toda a sua riqueza. Tudo que ele tinha, Deus foi dando em dobro. E aí o que acontece aqui? Ele então teve 14.000 ovelhas. Lembra que ele tinha 7? Agora tinha 14.000 ovelhas. 6.000 camelos. Antes ele tinha 3, agora tem 6.000. Tinha 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queriapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então ele viu filhos, ele viu netos, ele viu bisnetos, ele viu trisnetos. E ele morreu farto de dias, com 140 anos. Então, é muita alegria. Deus mudou a vida de Jó. Deus abençoou a vida de Jó. A humilhação foi embora. O tempo de miséria, irmãos, não existe mais. A pele de Jó foi restaurada, os ossos ficaram fortes, a barba ficou brilhosa, os cabelos foram novos, transformados, os dentes sadios, as unhas foram reconstituídas, o paladar foi recuperado, o olfato consertado, o casamento de Jó foi restaurado, a casa cheia de filhos,
gados, ovelhas, jumentos, servos, fazendas, tudo foi restituído para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. E eu quero encerrar lendo esse comentário. Olha o que diz esse comentário do Charles Swindoll. Ele escreveu um livro, Jó, um homem de tolerância heróica. E ele diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Nosso fiel Senhor não é o mesmo assim? Esta é uma prova tangível de que ele é supremo na justiça. Depois de todos aqueles dias quentes, penosos, daquelas noites longas e inquietas, das preleções acusadoras que teve de suportar, das horas de sofrimento e confusão, miséria e espera, da perda de tudo e da lembrança dolorosa do enterro de todos os seus amados filhos, a justiça finalmente acontece. Jó, quebrantado pelo seu arrependimento, contrito de coração, tendo sua face levantada a favor de seus amigos, testemunha a restauração deles por causa da misericórdia de Deus. Nesse momento, seus olhos se encontram com a do Senhor. E ele ouve algo assim: olá, Jó, vem até aqui. Está na hora da sua recompensa. Tudo vai ser duplamente bom. De repente, os tumores somem, sem deixar cicatrizes. A febre se vai quando uma brisa suave o refresca. Os amigos sorriem e o aplaudem. Ele pode voltar para casa e a propriedade que constrói tem o dobro do tamanho da outra. Certa manhã, algum tempo depois, na mesa do café, sua esposa inclina-se sobre o ombro dele e sussurra com um sorriso: estou grávida. Um dos sinais ocultos das alegrias de Jó precisa ser mencionado. Jó não orou por si mesmo, nem pela restauração da sua fortuna. Ele orou por aqueles homens que lhe haviam feito mal. Ele os perdoou. O fato de receber tudo de volta em dobro não foi como se tivesse ganhado na loteria divina em que apostou. Ele não tinha planos. Não sabia como a história iria terminar. Lembre-se, um coração contrito não tem expectativas. Tudo o que se sabe é que o Senhor disse: ora, por esses amigos vou levantar sua face quando fizer isso. Os três chegam humildemente e oferecem os seus sacrifícios. Jó obedece, ora. O Senhor se agrada. O Senhor se agrada tanto da obediência tranquila de Jó que diz: vem agora aqui, Jó, e contarei o que tenho guardado para você. Vou aumentar tudo que é seu em dobro. E sabe o que é mais maravilhoso? O silêncio de Satanás. O adversário permanece silencioso na derrota. Satanás acabou de testemunhar o que Deus lhe dissera no princípio: considere o meu servo Jó, ele é íntegro. Embora não tenha permissão para matá-lo, pode tocar nele. Está em seu poder, somente poupe a sua vida, mas saiba que ele jamais me amaldiçoará. Essa predição provou ser verdadeira. Portanto, aconteceu o silêncio de Satanás e as recompensas de Jó. Isso foi retirado aqui do comentário do Charles Swindoll, do livro, na verdade. Que bênção, irmãos. Agora uma pergunta: por que Deus não dobrou o número de filhos? Não teria que ser 20? Se Deus dobrou tudo, por que Deus então não deu 20 filhos para Jó? Irmãos, os filhos são insubstituíveis. Jó continuava com seus 10 filhos que morreram, só que agora estavam com Deus. Eles estavam aqui, ó, no seu coração. Não esquecia um só segundo dos 10 filhos. Não esqueciam das 3 filhas. Ele não esquecia dos 7 filhos. Filhos são insubstituíveis. E aí estava lá os 10 com Deus. Estava na lembrança de Jó, no coração de Jó. Então não precisa dobrar, precisa dar 20. Mas o Senhor deu mais 10 filhos para Jó. Então agora Jó tem quanto? 20 filhos. 10 estão com Deus. E 10 agora Deus deu novamente para que ele possam cuidar, tratar e abençoar. Então,
Deus simplesmente alegrar o coração de Jó com 10 novos filhos, tendo as filhas mais belas de todos os tempos. De todos os tempos. E aí, meus amados irmãos, Jó foi abençoado. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sabe onde é que está isso? Tiago, capítulo 5, versículo 11. Então, nas provações e aflições desta vida, chegará por fim aquele estado de delícia e bem-aventurança na presença de Deus. Então, meus queridos, que o Senhor possa te abençoar. Eu não sei o que você perdeu, mas que Deus possa te restituir em dobro. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que eu perdi, eu possa ter em dobro. Tudo aquilo que você perdeu, você possa ter em dobro. Olha que história maravilhosa. Apesar de toda a luta, de toda a angústia, essa história de Jó. História maravilhosa, porque no final Deus mostrou mais uma vez que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Então, meus queridos, que Deus te abençoe, tenha uma ótima terça-feira na presença de Deus e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.